Inclusive, o primeiro assunto já é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que decidiu não decretar a prisão preventiva de Bolsonaro por considerar que o descumprimento das medidas cautelares foi algo isolado. A Janaína Camelo traz os detalhes dessa decisão agora. Jana, muito boa tarde para você. Bem-vinda ao Em Tempo Real aqui na Jovem Pan. Essa decisão já deu o que falar hoje. É o assunto principal aí de Brasília, né? Muito boa tarde para você, Márcia. Boa tarde para todo mundo. Pois é, está repercutindo bastante, porque ela era muito esperada, né? Desde ontem foi uma decisão do ministro que saiu hoje, mas a expectativa era saber se o ministro entendeu se Jair Bolsonaro descumpriu ou não descumpriu a medida cautelar de não utilizar as redes sociais, mesmo ali por intermédio de terceiros, né? Isso se ele teria descumprido naquele momento em que ele mostrou a tornozeleira eletrônica, se disse muito indignado, que estava se sentindo muito humilhado. Essa fala aconteceu na segunda-feira, lá na Câmara dos Deputados, e isso logo depois que ele decidiu não dar uma entrevista coletiva de imprensa, já com uma decisão de Moraes ali, de momento, de que, reiterando, de que ele não poderia usar as redes sociais, nem por intermédio de terceiros, nem publicar entrevistas em perfis de terceiros, usar perfis de terceiros ali em vantagem própria. Então, o ministro pediu esclarecimentos à defesa com relação a essa fala do ex-presidente. A defesa esclareceu, dizendo que não entendeu que Jair Bolsonaro descumpriu medida cautelar, porque ele não estava proibido de conceder entrevistas, né? Mas o ministro Alexandre de Moraes ali, ele ressaltou que, por exemplo, essa fala de Bolsonaro mostrando a tornozeleira eletrônica foi repercutida em vários perfis nas redes sociais de aliados dele, como, por exemplo, do filho dele, Eduardo Bolsonaro. Então, essa foi a questão, e hoje, então, veio os esclarecimentos aí do ministro Alexandre de Moraes. E ele entendeu o seguinte, que sim, Jair Bolsonaro descumpriu essa medida cautelar de não usar as redes sociais, mesmo por intermédio de terceiros, isso para vantagem própria. Mas que as medidas cautelares estão mantidas, que ele também não está proibido de conceder entrevistas, mas que se ele descumprir novamente alguma medida cautelar, então deverá ser decretada imediatamente a prisão preventiva. A gente tem um trechinho, Márcia, dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes que foi publicada hoje. Olha só o que ele diz. Ele escreve o seguinte, que por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa do ex-presidente, da ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas. Então, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva e advertindo o réu. Entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos dos artigos do Código do Processo Penal, conforme venho decidindo reiteradas vezes. Então, isso acabou repercutindo até na esquerda também, né? Na ala governista lá no Congresso, o líder do governo do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh Farias. Ele escreveu uma postagem, ele publicou uma postagem nas redes sociais. A gente tem essa publicação aí para mostrar na tela também, Márcia. Lindbergh disse que a decisão foi prudente, que Moraes advertiu Bolsonaro e optou por não decretar a prisão de imediato para não alimentá-lo como, ele escreveu, pseudo-vítima, evitando cair na armadilha da provocação deliberada. Aí o líder segue dizendo que sabemos que a provocação irá continuar para tentar justificar o injustificável. Novas sanções estrangeiras, como a aplicação da tal lei, a lei lá nos Estados Unidos que prevê punição a autoridades estrangeiras. Contudo, escreve o líder, o devido processo legal seguirá seu curso, imune a interferências estrangeiras e diante da robusta prova dos autos, é apenas questão de tempo. E no máximo 2 meses será determinada a prisão definitiva para o início do descumprimento da pena por graves crimes contra o Estado Democrático de Direito. Enfim, ele se referindo aí ao julgamento do qual Bolsonaro é réu aqui no STF, né, na denúncia de golpe. Então, finalmente uma decisão que era muito esperada por parte do ministro Alexandre de Moraes saiu hoje e não decidiu decretar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Márcia. Obrigada, Jana, pelas informações. A gente continua em Brasília agora com os bastidores dessa decisão, com Bruno Pinheiro. Os aliados de Bolsonaro reagiram de que forma, Bruno? Reagiram de forma otimista. Até ouviu o seguinte, viu, Márcia? Que quem quer determinar um pedido de prisão, ele não avisa
com 24 horas de antecedência. Ele não dá nenhum sinal. Se essa ordem de fato fosse acontecer, o ministro Alexandre de Moraes não iria aguardar 24 horas. Hoje, um pouco mais cedo, eu conversei com o líder do Bloco Vanguarda no Senado, o senador Wellington Fagundes, que também já conversou com a Jovem Pan esta semana. Somente o Wellington Fagundes e o senador Magno Malta estão aqui na capital federal, os dois senadores, e o Wellington Fagundes disse enxergar essa decisão de Alexandre de Moraes como razoável. Vamos ver. Nós entendemos que foi com mais razoabilidade, porque a imprensa não aceita, né, que seja cerceado o direito de fazer entrevista com o ex-presidente da República, que nem condenado está. Então, isso poderia estar atrapalhando, inclusive, o trabalho, o exercício da profissão do jornalista no Brasil. Então, nós entendemos que agora o presidente pode dar entrevista, né, ele pode conversar. Claro, está proibido a promoção de lives, mas nós entendemos que o terceiro, se eu estive agora, como por exemplo, ele acabou de estar lá na igreja, num grande culto, né? Se eu estivesse lá ao lado dele, eu filmasse e eu colocar nas minhas mídias, eu vejo que é um direito totalmente meu, sem a participação do próprio presidente Bolsonaro. Então, por isso, nós entendemos que é razoável, mesmo não concordando com a situação em que o ministro decidiu de colocar as restrições para o presidente Bolsonaro. Ainda numa conversa com a Jovem Pan, o líder do Bloco Vanguarda reafirmou que Jair Bolsonaro é o único nome que tem a condição de ser o presidente da República e candidato da oposição em 2026. Vamos ver. Na outra semana acaba esse recesso parlamentar que também nós do PL não concordamos com ele, porque não foi votada a lei de diretrizes orçamentárias. Portanto, muita coisa está irregular no Brasil, mas o presidente Bolsonaro, com certeza, ele tem energia, tem fé em Deus, que as coisas haverão de seguir o curso normal e ele ser o nosso presidente da República. Logo após este culto aqui na capital federal, o ex-presidente retornou para a sede do Partido Liberal. Quando foi recebido por jornalistas, disse que vai consultar os seus advogados e ver o que ele deve falar nas próximas horas. Então, a gente vai aguardar essa consulta, claro, para não errar, para não ter nem mais algo que possa esbarrar nesta decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas veio com um certo alívio esta decisão do ministro relator do Supremo Tribunal Federal. Márcia. Bruno, a gente está vendo as imagens. Por favor, Prioli, deixa na tela, por favor, a imagem dele no culto agora há pouco. A gente vê na fisionomia de Jair Bolsonaro, e eu queria aí conversar com você sobre isso, os aliados continuam dizendo que ainda emocionalmente ele está abalado, porque a gente nota o ex-presidente muito abatido nessas imagens, com lágrimas nos olhos. É realmente um momento difícil? Os aliados dizem isso, continuam afirmando, Bruno? Na verdade, de emoção. Ontem a gente contava que o presidente estava realmente um pouco assustado, não sabia ainda o que estava acontecendo. Hoje, essa decisão vem como um certo alívio, repito, porque não tem uma determinação, um pedido de prisão do ex-presidente, e esse ato foi um ato de agradecimento. E aí ele assiste a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro falando sobre os dias difíceis que estão enfrentando. Só para a gente relembrar rapidamente, Michele Bolsonaro começa fazendo um discurso muito mais incisivo, muito mais duro, lá no Rio de Janeiro, quando Jair Bolsonaro lança a sua candidatura à reeleição. Foi ali que ele viu que Michele tinha essa força, essa facilidade de conversar. Então hoje, no ato evangélico, Jair Bolsonaro assiste Michele Bolsonaro falar no momento de fé, de ali entendendo, de reflexão, e ele acaba se emocionando com todo esse momento, sendo fotografado. E o que mais chama a atenção, Jair Bolsonaro senta na primeira fileira, ele está de calça jeans, e hora ou outra a gente acaba vendo então na imagem a tornozeleira, que é algo que Jair Bolsonaro fala que tem vergonha de utilizar e chegou a chamar de suprema humilhação. Márcia.
Perfeito, Bruno. Obrigada pelo bastidor. A gente continua aí direto de Brasília com você. Mas agora eu quero chamar você daí de casa para conversa, para mandar a sua opinião no 11 9 13 25 80 55 e também abrir para as nossas comentaristas do dia, a Ana Beatriz Rich e a Mônica Rosenberg. Bem-vindas direto de São Paulo. A gente consegue abrir as duas aqui nas nossas telas da notícia. Vou começar com a Mônica para analisar essa decisão que em algum momento aqui o Moraes diz que a Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral é cego, mas não é tolo. Ele faz essa frase, né, Mônica? Mas ele também dá esse puxão de orelha e entende que Jair Bolsonaro descumpriu, sim, uma medida cautelar ao dar ali entrevista na saída da sessão no plenário. Como é que se analisa, né, essa repercussão toda e realmente Jair Bolsonaro agora se mostra aliviado, né? Sim, Márcia, a gente está muito feliz de ver finalmente o ministro Alexandre de Moraes sendo ponderado na sua decisão e dando uma decisão que acalma a situação, né? Em geral, ele está tendendo a escalar e, nesse caso, acho que ele entendeu que as medidas que ele mesmo impôs, havia muita subjetividade, não estava claro o que podia, o que não podia ser feito. É impossível para alguém como Jair Bolsonaro querer que ele esteja em algum lugar e não haja gente filmando, gente postando. Impossível querer uma coisa dessas. Então ele fez muito bem de não decretar, não transformar em preventiva, esclarecer o que pode, o que não pode acontecer. E aí a gente vê aí Bolsonaro desolado, muito triste. Tenho visto até gente comparando com o momento em que ele perdeu a eleição e que ele também estava daquela forma muito perdido, sem saber o que aconteceu, não sabe agora o que está acontecendo, não sabia o que estava acontecendo em 8 de janeiro. Esperamos que Bolsonaro volte a saber o que está acontecendo e possa se posicionar com mais firmeza, porque tem muita gente precisando da opinião dele, né? Os aliados e a direita do Brasil, né, que está num racha aí com toda essa situação. Vou comentar também com a Ana Beatriz Rich, seja bem-vinda. A gente viu na decisão que fica muito claro que não há censura quanto à fala de Bolsonaro. Então agora Moraes deixou claro que não há nenhum impedimento dele dar entrevistas. O que ele não quer, o que ele fala na medida ali, é que seja usado isso de forma aleatória nas redes sociais. Não é isso, Ana? Oi, Márcia, boa tarde à nossa audiência, é um prazer estar aqui novamente. É mais ou menos por aí, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, ele tenta esclarecer, a Mônica bem coloca que a primeira decisão, aquela que determina essas medidas cautelares, acabou sendo um pouco subjetiva, havia ali uma falta de clareza acerca dos limites do poder de manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro e, de alguma forma, ele tenta esclarecer essa situação em razão do que aconteceu aí nos últimos dias. Eu fico um pouco preocupada, pois me parece que existe uma extrema espetacularização da situação do ex-presidente e, de alguma forma, todos esses questionamentos, sejam vindos do próprio ministro Alexandre de Moraes, como também dos próprios advogados do ex-presidente, isso acaba fomentando todas essas narrativas, toda essa briga, enquanto a verdade se ele entende que existem requisitos para prender, ele deve prendê-lo, deve o fazer, ao invés de ficar só circundando uma série de medidas cautelares. Perfeito, Ana Beatriz Rich e também a Mônica Rosenberg. A gente volta com vocês já.